verdadeira e genuína do Natal, né? Como o pastor disse essa manhã, é uma grande oportunidade para dizer assim: rapaz, você não foi o ano todo para a igreja, né? Não é possível que no nascimento de Jesus você não vai, né? Na celebração do nascimento de Jesus você não vai. Talvez possa ser que possa trazer, né, alguém que precisa, assim como nós, ouvir a mensagem do reino do Senhor. Mas vamos para a pregação dessa noite? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 30 a versículo 37. Estamos caminhando junto com o Senhor servo. Marcos, capítulo 9, versículo 30 até o versículo 37. Diz assim a palavra de Deus: E tendo saído dali, passavam pela Galiléia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto, e tinham medo de perguntar. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Quem receberam a criança, tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Amém. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos de poder ler a Tua palavra e de estarmos aqui reunidos, respondendo à santa convocação que o Senhor nos chama para estar aqui, buscando o Senhor, louvando o Senhor junto aos nossos irmãos. Que privilégio, Deus, nós temos de estar diante da Tua doce presença e poder ouvir a Tua voz através da leitura da palavra, e poder cantar músicas ao Senhor, e poder louvar ao Senhor também através das nossas orações. Que privilégio nós temos, ó Pai, de poder continuar trilhando esse caminho junto do Senhor e aprendendo do Senhor. Por isso, ó Deus, assim como o Senhor ensinou aqueles discípulos, o Senhor também nos ensine essa noite, e que o nosso coração seja moldado pelos valores do Teu reino, olhando para a cruz de Cristo, e assim, ó Deus, o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Ao chegarmos a esse trecho do Evangelho de Marcos, nós não estamos começando uma história isolada, porque a gente acabou de ver no domingo passado uma cura, né, uma libertação de uma criança que estava possessa pelo espírito imundo, pelo demônio. E aqui, logo depois, acontece esse fato, onde estavam saindo e passando pela Galiléia, e Jesus passava a ensinar aos discípulos e falar sobre a cruz. Então, aqui Jesus estava, na verdade, continuando, dando continuidade ao caminho que já estava em curso. Na semana passada, nós fomos confrontados com a cena dolorosa e reveladora da incredulidade dos discípulos diante de um menino possesso. E a gente viu que a fé bíblica não é uma autossuficiência, não é uma técnica espiritual, não é por uma força emocional ou por uma confissão positiva, muito pelo contrário, é uma dependência humilde do Senhor. É quando nós podemos agora olhar para Cristo e depender totalmente dele, nele, porque ele pode todas as coisas. Jesus, ele tinha acabado de descer do monte e encontrou uma geração confusa, discípulos impotentes e um pai que clama com honestidade, também com a falta de fé. E ele diz: eu creio, ajuda na minha falta de fé. Agora Marcos nos convida a seguir adiante com esse mesmo Jesus.
não mais em meio a uma multidão, mas agora nesse caminho, trilhando com os discípulos, em movimento. O texto nos diz que ele atravessa a Galileia e ele faz questão de não ser reconhecido. E aqui é uma mudança de cenário. Jesus ele se afasta daquela multidão que estava com aquele povo e agora ele passa a falar diretamente aos discípulos. E o conteúdo da conversa era muito importante, porque era a cerne do evangelho, era aquilo que Cristo estava caminhando para fazer. Lembra que depois que ele sai de Jerusalém, ele passa a ir para Decápolis, e agora ele está num percurso de volta para Jerusalém, onde ele iria passar pelo sofrimento, pela cruz. E Jesus anuncia novamente aqui a sua morte e a sua ressurreição. Não como uma informação nova, mas como um ensino que precisava ser assimilado pelos discípulos. Eles precisavam guardar essa informação no coração. O problema, porém, é que os discípulos, mais uma vez, não entendem o ensino que Jesus estava trazendo. E mais do que isso, eles acabam não entendendo e eles acabam silenciando. Eles acabam se fechando, se calando. E o silêncio deles não é uma reverência madura para o ensino de Cristo, mas é do desconcerto, é de quebrar, muitas vezes, até as expectativas que ele tinha sobre o Messias. O Messias, como a gente tem visto, que eles estavam esperando, era aquele que iria assumir o reino. E acreditava, por tantos sinais que Jesus já estava mostrando, que ele em algum momento iria fazer isso. Mas esse ensino vai de contra totalmente aquilo que eles tinham no coração e em mente, aquilo que eles tinham sido ensinados há um longo tempo. Eles caminham com Jesus, ouvem palavras profundas sobre entrega, sobre morte, sobre ressurreição, mas não sabem o que fazer com isso. E enquanto Jesus fala sobre a cruz, o coração deles vão em outra direção. E aí, quando chegam em Cafarnaum, nós vamos ver que Jesus expõe aquilo que estava acontecendo no meio do caminho. Eles discutiam entre si sobre quem era o maior. E esse detalhe é muito importante, porque o contraste aqui, ele é intencional, ele é confrontador. Porque enquanto Jesus ele estava falando sobre o esvaziamento, sobre ir para a cruz, os discípulos estavam alimentando no seu coração opções de quem seria o maior entre eles. Enquanto Cristo falava sobre ser entregue, eles estavam calculando qual seria a posição que eles iriam ocupar nesse reino. Enquanto o Filho do Homem se coloca no caminho do sofrimento, os seus seguidores sonham com um lugar melhor. Marcos, ele não traz essa narrativa de uma forma sem um propósito, mas ele quer que a gente perceba, nós que estamos com o Evangelho em mãos, perceba a dificuldade dos discípulos. Não era apenas compreender sobre a cruz, mas era aceitar qual é o tipo de reino que Jesus ele estava inaugurando e qual seria esse reino que eles deveriam viver e ser participantes desse reino. Um reino que não cresce pela exaltação humana, mas pelo serviço. Um reino em que a glória ela passa necessariamente pela humilhação. Um reino em que o maior não é aquele que se põe, aquele que usa da sua posição ou com autoridade, de forma autoritária, mas é aquele que se entrega. E é exatamente nesse ponto que Jesus ele faz um gesto lindo, maravilhoso. Ele pega uma criança, coloca no braço, e a gente sabe que no nosso mundo hoje, a criança ela nem é tão valorizada assim, né? Mas no mundo antigo, aí que ela não era mesmo. Ela mostrava, na verdade, uma visão de fragilidade, de dependência, sem status nenhum. Não é à toa que quando a gente vai ver, quando falavam sobre as pessoas e as multidões que estavam ali, nós vamos ver normalmente o que era contado era o número de homens. E aí depois dizia, fora crianças e mulheres. Eles não consideravam como nenhum número para ser colocado nesse lugar. E a gente percebe isso, que Jesus, ao colocar no centro, redefine completamente o que significa ser grande no reino de Deus.
E ainda mais, ele revela algo maravilhoso e profundo. É sobre como o próprio Pai se deixa receber. Nós temos um texto, então, que nos chama a examinar não apenas o que entendemos sobre o que Jesus está ensinando, mas como o nosso coração reage quando esse ensino confronta nossas expectativas, os nossos projetos e os nossos desejos mais escondidos no fundo do nosso coração. Por isso, meus irmãos, eu convido os irmãos a caminharem nesse texto comigo, para que a gente possa, mais uma vez, olhar para Cristo, não apenas aquele que pode todas as coisas, mas aquele que nos ensina qual é o caminho da vida no reino. É nesse caminho, entre o anúncio da cruz e a revelação do verdadeiro significado de grandeza, que somos convidados a refletir hoje sobre lições do reino que aprendemos no caminho com Jesus. Quais são as lições do reino que são reveladas enquanto caminhamos com Cristo? A primeira lição é que o reino se revela pelo caminho da cruz. E aí eu convido os irmãos a olharem comigo os versículos 30 ao versículo 32. O texto começa com a informação que é aparente e simples, mas que a gente pode ver algo maravilhoso. Versículo 30 diz assim: E tendo saído dali, passavam pela Galiléia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse. Jesus, deliberadamente, ele se afasta da multidão, porque há momentos em que o reino, ele nem sempre avança com sinais públicos, com sinais grandes, mas também ele avança com uma formação profunda dos discípulos, com a formação profunda nos nossos corações. É por isso que é maravilhoso quando a gente encontra o ensino de Jesus, quando a gente deve ter um encontro com o nosso Pai, falar com o nosso Pai. Um momento onde a gente reserva para ter um contato próximo a Ele, a gente e Deus, onde a gente se quebranta, onde a gente ora, onde a gente lê a palavra. É como se Jesus ele estivesse se afastando desse momento coletivo que nós temos, e é maravilhoso, e agora nos chama para um caminho mais privado, particular, para tratar o seu coração, o meu coração. Jesus, nesse momento, ele mostra que mesmo que diante do fracasso que eles tiveram, de não ter expulsado o espírito imundo, o menino que estava possesso, ainda assim ele mostra, mesmo diante da incredulidade dos discípulos, Jesus ele não exorta aqueles homens de forma dura e pública, mas ele chama para perto, chama para o caminho e ensina aqueles homens para alcançar o seu coração. E é maravilhoso isso, porque no vale os discípulos demonstram a fraqueza de fé, no episódio anterior que a gente viu. Mas agora no caminho, Jesus responde não com a exortação dura e pública, mas com o ensino paciente, ensinando mais uma vez o caminho que ele iria trilhar. E no verso 31 a gente vê, porque ensinava os seus discípulos, e lhes dizia. E aqui, essa parte ensinava, o verbo aqui está no imperfeito. Mostrava aqui que Jesus ele não ensinava em um momento pontual, mas que ele ensinava continuamente. Isso nos mostra que a falta de fé que Jesus revela anteriormente é a fé que ele forma no coração dos discípulos, no caminho. É a fé que ele forma no nosso coração enquanto nós caminhamos com ele. Isso é muito importante, porque às vezes nós temos momentos difíceis na nossa caminhada. Muitas vezes nos falta fé, assim como os discípulos faltaram fé, tinham pouca fé. Mas a gente lembra que Jesus, ele, mesmo percebendo isso, ele não nos afasta, mas ele nos chama para perto, porque a fé continua sendo algo que é dom de Deus. É algo que ele continua alimentando, continua fortalecendo, continua ensinando, enquanto ele caminha conosco. E isso é maravilhoso, porque isso aconteceu com os discípulos e acontece com a gente. E agora a gente vai para o conteúdo do ensino. Jesus, então, ensina de forma direta o que acontecerá com ele. E a gente vê ainda no versículo 31, que ele diz assim: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Aqui estamos no centro
de algo maravilhoso que nós encontramos em toda a narrativa bíblica. Jesus não fala apenas de um evento futuro, mas ele interpreta a própria missão à luz da palavra de Deus. O título Filho do Homem carrega a atenção que nós encontramos no profeta Daniel, no capítulo 7, que é um personagem que é glorioso, que recebe o domínio eterno. Mas em Marcos, esse filho que é glorioso caminha para ser entregue, rejeitado e morto. Isso não é um acidente histórico, nem uma tragédia humana. É o verbo. O verbo será entregue, aponta para a soberania divina, operando através da maldade humana. A gente vê a figura maravilhosa de Isaías 53. O servo sofre, não porque ele perde o controle das situações que acontecem no mundo, não porque ele é simplesmente vítima de um governo corrupto daquele momento, não porque as pessoas simplesmente escolheram um ladrão em detrimento de Cristo, mas porque Cristo está obedecendo o plano eterno do Pai, porque Cristo escolheu esse caminho, porque Cristo, ele escolheu amar de uma forma tão profunda, a ponto de se entregar por nós. Jesus ensina que o reino avança, não apesar da cruz, como se fosse um problema que aconteceu no caminho, mas pela cruz, por meio da cruz, é que o reino avança. Aquilo que vemos em Filipenses 2, um Senhor que se assume de forma de servo, até a morte, e morte de cruz. Como é maravilhoso esse ensino que Jesus estava trazendo para os seus discípulos, mostrando como seria essa caminhada do Senhor. Mas a gente percebe que os discípulos não estavam prontos para esse ensino ainda. O que é que eles fazem? No versículo 32 mostra: eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Isso não é simplesmente uma ignorância intelectual, como se eles não estivessem entendendo o que Jesus estava falando apenas, mas também uma resistência teológica. Porque naquilo que eles tinham como compreensão do ensino bíblico, aquilo não casava com as suas expectativas, com o plano que eles tinham em mente, com aquilo que eles vislumbravam sobre o Messias prometido. Não cabia isso. Eles não conseguiam conceber a glória, poder, autoridade messiânica. Eles conseguiam conceber isso, entender que Jesus ele viria, que o Messias viria com esse poder. Mas eles não conseguiam associar essa glória, esse poder e essa autoridade com esse ensino que Jesus está dizendo. Que o Messias iria, que o Filho do Homem iria se entregar, que ele iria morrer, que ele iria passar por esse sofrimento. Por isso, o problema não é uma falta de informação. O problema é que a cruz, ela também desorganiza esses nossos projetos de grandeza, os nossos planos que muitas vezes temos no nosso coração. E aqui é uma ligação sutil com o episódio anterior. Os discípulos falharam naquele momento com a criança, porque ainda pensavam o reino em termos de capacidade. Um reino por métodos. Um reino por um resultado visível, onde eles simplesmente poderiam ter repetido aquilo que o próprio Cristo mandou eles fazer alguns momentos antes. E eles falharam porque eles estavam entendendo o reino de forma equivocada. Porque Jesus, mais uma vez, nesse momento, ensinou aqueles discípulos e nos ensina que o coração do reino de Deus passa necessariamente por dependência, por humilhação e por uma obediência até o fim. Por isso, a gente vê que o texto termina dizendo algo que é precioso e que nos ensina muito, que eles tinham medo de perguntar. E esse temor não é uma reverência piedosa, meus irmãos. É o medo de encarar um confronto interno que existia no coração. O que o ensino de Jesus estava provocando no coração deles, na mente deles.
Eles não perguntam porque sabem que, se perguntarem, provavelmente terão que rever as suas expectativas, as suas ambições e as suas imagens equivocadas sobre o Messias. Ou talvez eles não queriam mostrar ignorância, que não compreendiam que ensino era esse. Por isso, o silêncio aqui não nasce de uma fé madura, mas da tensão entre o que Jesus diz e o que eles desejavam ouvir. Seria muito mais fácil para eles se Jesus chegasse dizendo: olhe, agora nesse caminho nós vamos tomar o poder, eu vou assumir o trono, vocês vão chegar junto comigo e você vai ser o que vai ficar na minha direita, você vai ser o que vai ser na minha esquerda, você vai ser aquele que vai assumir essa função. Para ele seria maravilhoso, iria realinhar todas as coisas e talvez a discussão que vai vir a seguir fizesse todo sentido. Mas não, Jesus estava reeducando o coração dos discípulos. Ele estava mostrando que a fé verdadeira não é apenas crer no poder de Deus, que expulsa espíritos imundos, que cura pessoas, que faz grandes milagres como a multiplicação dos pães e peixes, mas é também se submeter ao caminho que Deus escolheu e que eles precisavam trilhar. Por isso, essa é a primeira lição que nós podemos aprender do reino, que são reveladas enquanto caminhamos com Cristo. Que o reino se revela pelo caminho da cruz. A segunda lição é que o reino expõe os desejos ocultos do nosso coração. Vamos olhar agora Marcos, capítulo 9, versículo 33 e 34, que diz assim: chegaram então a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era maior. Jesus aqui chega a Cafarnaum com os discípulos e Marcos nos diz que eles se calaram, porque pelo caminho havia discutido entre si sobre quem era o maior. Aqui, mais uma vez, é diferente do silêncio que Jesus pediu para Pedro, João e Tiago no Monte da Transfiguração, dizendo assim: olha, não fale sobre isso, até que aconteça o que tem que acontecer. Mas esse silêncio nasce no coração humano quando ele é exposto. É o silêncio de quem sabe que aquilo que ocupava seus pensamentos não combina com aquilo que acabou de ouvir da boca do Mestre. Pouco antes, Jesus havia ensinado para eles que iria se entregar, que iria morrer e que iria ressurgir. Ele falou da cruz, meus irmãos. Falou da rejeição que ele iria passar. Falou de sofrimento. E enquanto ele caminhava rumo à cruz, os discípulos caminhavam discutindo posição, importância e grandeza. Quem era o maior? Enquanto ele caminhava rumo à cruz, nós vamos ver que esse contraste, ele não é algo que acontece como um acidente. Marcos não escreve dessa forma para que a gente só veja histórias, mas para que a gente realmente tenha o nosso coração também confrontado. Porque Marcos, o Evangelho de Marcos, está revelando algo profundo sobre o discipulado e sobre como Jesus ele também expõe o nosso coração a partir do momento que ele começa a nos ensinar sobre as suas verdades que estão reveladas nas Escrituras. Por isso que a teologia que a gente encontra de forma bíblica, ela é maravilhosa, ela é muito clara sobre o coração humano. O problema central do ser humano não é falta de informação, mas é a desordem do nosso coração. Os discípulos ouviram Jesus corretamente, mas eles desejaram outra coisa. Jeremias diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Jesus confirma isso ao longo dos evangelhos. O coração humano tem a capacidade de caminhar ao lado de Cristo, ouvir as suas palavras, presenciar os seus atos e ainda assim alimentar no mesmo coração ambições que contradizem tudo aquilo que ele ouve do Mestre. Eles não discutiam quem era mais fiel. Eles não discutiam quem orava mais. Eles não discutiam quem amava mais.
Até porque essas discussões também são tolas e não devem existir no nosso meio. Mas ainda pior, eles discutiam quem era o maior. E a pergunta da grandeza nasce de um coração que ainda mede o seu valor por comparação, por status e por reconhecimento, pela posição que ocupa, pelo lugar que está. É um coração que não foi plenamente ainda quebrado e moldado pela cruz do Senhor, pelo próprio Cristo. E note, essa conversa acontece pelo caminho. Ou seja, não é um pensamento ocasional, mas algo que vai sendo alimentado ainda enquanto se anda com Cristo. Isso também nos confronta, porque nós podemos perceber, meus irmãos, que é possível estar no caminho certo externamente, mas internamente ainda desejar coisas erradas. É possível ainda a gente buscar o Senhor, estar presente dominicalmente, mas ainda no nosso coração estamos alimentando coisas que não agradam a Deus. É possível ainda a gente dizer que Jesus morreu por nós e sermos filhos do Senhor, mas ainda termos coisas no coração que ainda não foram confrontadas, ou ainda a gente não trouxe para o Senhor trabalhar e quebrar o nosso coração e tratar o nosso coração. Isso é igual ao que os discípulos fizeram. Olha o que Jesus faz. Jesus pergunta, e o que é que os discípulos fizeram? Eles não expõem a sua fraqueza. Eles não demonstram o que estavam conversando. Mas eles, mais uma vez, eles se calam. Esse silêncio, mais uma vez, não é um silêncio reverente, mas é um silêncio defensivo. Não é submissão, mas é uma autoproteção. Eu não sei se você já parou por isso, já parou para pensar nisso. Quando você, por exemplo, se você assistiu alguma série, então não sei se você já passou por isso, espero que não, mas quando você assiste uma série que tem um advogado, né, ali na cena, e existe um criminoso, alguém que é culpado nesse lugar, a primeira coisa que ele diz é o quê? Não fale nada. Fique calado, não confesse, não diga nada, porque você tem o direito de se permanecer em silêncio. Normalmente isso acontece quando alguém é culpado e não pode e nem tem como se defender sobre os atos que cometeu. E aí ele silencia e ele guarda dessa proteção para poder privar, né, de tal exortação, condenação ou punição sobre o ato que fez. E aqui a gente vê mais uma verdade importante. O silêncio de Jesus nem sempre é um sinal de maturidade espiritual. Porque, meus irmãos, muitas vezes, de fato, quando Jesus fala, nós devemos simplesmente guardar a ordem do Senhor no nosso coração, dizer no nosso coração, sim, Senhor, e obedecer. E ficar em silêncio. Mas nesse momento aqui, esse silêncio não é reverente. Não é alguém que está simplesmente dizendo assim, quero ouvir o que o Senhor tem a dizer. Mas eles querem esconder aquilo que estava no próprio coração. Aquilo que eles estavam discutindo no caminho. É um sinal que o coração ainda tem áreas que precisa ser trabalhada pelo Senhor. O silêncio, muitas vezes, pode ser uma tentativa de preservar uma imagem de um discípulo fiel, enquanto o coração continua agarrado a seus próprios desejos e ambições. E a gente vê que isso não é algo novo, é algo que acontece desde o Éden. O ser humano responde assim quando confrontado. Ele esconde-se. Adão se cala, se esconde, transfere a culpa. Os discípulos, eles também fazem o mesmo. Ele simplesmente silencia. O problema não é apenas o que eles discutiram, mas o fato de não levarem isso a Jesus. Mais uma vez eles acham que a melhor decisão é tentar esconder algo de Jesus. Fizeram isso com suas dúvidas e agora fizeram isso com suas ambições. Nós vamos ver que a Escritura inteira trabalha sobre isso. No mundo bíblico e no nosso, a grandeza está associada normalmente ao domínio, ao poder, à visibilidade.
Mas o reino de Deus subverte essa lógica desde o Antigo Testamento. Deus escolhe o menor dos irmãos. Exalta um pastor que ninguém conhece. Usa os juízes que são muito improváveis. Chama um homem que tem pesar na língua. Age por meio de um servo sofredor, como é dito através do profeta Isaías, no capítulo 53, que não tinha aparência nem formosura. E agora em Cristo, essa lógica chega ao ponto máximo. O maior de todos caminha para a cruz. Os discípulos ainda tinham no seu coração e pensavam segundo a lógica da velha criação, não da nova. Por isso ouviram sobre a cruz, mas ainda imaginaram um reino onde havia vencedores, cargos e ainda havia hierarquias. As ambições deles revelam que ainda não haviam entendido coisas importantes que devem estar no coração do reino daqueles que são servos do Senhor, daqueles que fazem parte do reino de Deus. Esse texto nos ensina que o ser chamado pelo Senhor, como os discípulos foram, não elimina automaticamente os nossos pecados mais profundos, mas nos chama para um discipulado diário junto com o Senhor, em dependência e em confrontação. O Senhor, Ele nos revela, Ele se revela. E como é maravilhoso, meus irmãos, caminhar com Jesus. Como é maravilhoso ter Jesus caminhando conosco, nos ensinando, assim como ensinou os discípulos. Isso traz à tona aquilo que está oculto nos nossos corações. Quando caminhamos com Cristo, não tem como o nosso coração continuar sendo descortinado diariamente. Não há como a gente ler a palavra de Deus e o nosso coração não ter mais uma porção revelada que precisa ser transformada pelo Senhor. Esse é o discipulado que o Senhor nos chama. Ele nos chama para olhar para dentro, para que também sejamos hoje confrontados por Ele. Para que o nosso coração seja descortinado diante do Senhor. Para que a gente possa não somente saber que Ele vê o nosso coração, mas que a gente possa também, diante do Senhor, com sinceridade, abrir o nosso coração, confessar o nosso pecado e permitir para que Ele trate a nossa vida. E esse ponto nos prepara para algo maravilhoso, porque é exatamente por isso que Jesus ele pergunta, não porque ele não sabia, mas porque o discipulado começa quando o coração é colocado em palavras diante do Senhor. O silêncio deles só adia aquele momento de confronto, mas ele não cancela. Jesus, ele sabia que existia algo no coração dos discípulos que precisava ser tratado e que precisava ser confrontado, que era necessário tratar com profundidade. E nesse ponto, nós podemos olhar agora para o que vai vir a seguir, que é a redefinição radical de grandeza. Quando Jesus coloca uma criança no meio, e o chamado ao serviço. Mas antes disso, Marcos nos faz olhar para dentro, para o coração que ainda quer ser grande, sem passar pela cruz. Por isso, que a gente possa olhar agora para esse final desse texto e possa também ser confrontado no nosso coração. Porque o silêncio do caminho agora é quebrado dentro de casa. Jesus pergunta, eles se calaram. Então, Jesus se assenta, chama os 12 para perto e ensina. E esse detalhe, ele é maravilhoso. Porque Jesus, quando ele se assenta, é para agora mostrar e revelar qual é a lógica do seu reino. E agora a gente vê a última lição que a gente aprende no caminho com Cristo sobre o seu reino. Que o reino redefine o que significa ser grande. Porque Cristo aqui, ele não responde à disputa que eles estavam tendo, quem seria o maior. Mas ele agora mostra o que de fato é ser grande no reino de Deus. E a gente pode ver isso nos últimos versículos. Jesus, aceitando-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo a criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes:
Quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas é aquele que me enviou. Jesus não está oferecendo somente um conselho moral. Simplesmente vivam assim, nem sugerindo uma postura estratégica de liderança, mas ele está invertendo a lógica do mundo à luz da cruz do Senhor, que ele acabou de anunciar. No reino de Deus, a grandeza não é medida por posição, por reconhecimento ou por influência, mas por conformidade com o próprio Cristo. Quanto mais quanto mais servimos, quanto mais nos parecemos com o Senhor, aí sim, esse é o grande diante do Senhor. Assim é esse que é o grande no reino de Deus. Observe que Jesus não diz: não discutam quem é o maior, ou então, olha, eu não quero, no reino de Deus não existe esse que é o maior, mas ele vai mais fundo, ele mostra que o critério da discussão já está errado. O problema não é querer ser grande, o problema não é querer honrar mais o Senhor, glorificar mais o Senhor, servir mais o Senhor, o problema não é esse, mas o problema é definir a grandeza sem considerar a cruz do Senhor, sem considerar a caminhada de Cristo, sem considerar olhar para Jesus. A lógica humana pergunta: quem é grande? É aquele que lidera mais? É aquele que aparece mais? É aquele que é mais ouvido pelas pessoas? Mas a lógica do reino, ensinada por Jesus, afirma: o primeiro é o último, o maior é o servo, o centro não é o eu, mas é o outro. E isso não surge do nada. Essa redefinição nasce do caminho que o próprio Cristo está trilhando. O Filho do Homem será entregue, rejeitado e morto. Portanto, qualquer noção de grandeza que ignore esse caminho não é cristã, ainda que possa ser dita de uma forma religiosa. Por isso, Jesus ele traz a criança para o centro. Jesus, então, faz algo ainda mais desconcertante. Coloca a criança no meio e a toma nos braços. No nosso imaginário moderno, a criança, ela normalmente pode ter uma figura de inocência, mas no mundo do primeiro século, simbolizava que era alguém dependente, que não poderia viver sozinha, que era alguém que dependia de outras pessoas, era alguém frágil, que por si só não tem como viver ou fazer as coisas. Mostravam a irrelevância social. Não é à toa que quando uma criança está, ou mais novo, está sentado e chega alguém mais velho, ainda hoje na cultura judaica, ele se levanta para que o mais velho ele se sente. Porque quanto mais a idade demonstrava maior uma relevância social. Quanto mais novo, maior relevância. Jesus aqui, ele pega uma criança, insignificante para eles, e coloca no meio. E ele diz: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, me recebe. Ou seja, o critério não é quem pode me engrandecer, mas quem Cristo escolhe se identificar. A grandeza do reino ela é revelada quando acolhemos aquele que nada pode nos oferecer. Porque é exatamente assim que Cristo ele nos recebeu. Cristo, ele chamou homens que nada tinha para oferecer para ele. Eles não tinham grande inteligência, eles não tinham grandes aptidões, eles não tinham nada, e ainda assim Jesus chamou esses 12 homens. Pelo contrário, o que a gente vê durante o caminho é incredulidade, é muitas vezes rebeldia, é muitas vezes uma incompreensão, é muitas vezes uma falta de entendimento que eles estavam diante do mestre. Até mesmo como a gente já viu, Pedro exortando Cristo, né? São homens falhos, pecadores, que nada tinham a oferecer, mas Deus escolhe esses homens. A olhar para nós, meus irmãos, a olhar para mim, perceber o tamanho da graça do Senhor, que me chamou para fazer parte do seu povo, e Ele ser o nosso Deus. Certamente, se os irmãos olharem com profundidade para a vida de vocês, certamente olharão para o Senhor e perceberão
que grande graça, que grande amor que Ele nos amou, ao ponto de nos chamar, mesmo ainda sendo tão pecadores, e mesmo Ele nos chamando de filhos, mesmo Ele nos chamando para o seu reino, nós ainda continuamos a pecar. E Ele ainda assim continua nos acolhendo, continua nos discipulando, continua nos exortando e nos chamando para perto, continua cuidando de nós e nos chamando de seus filhos. Por isso, não tem como nós olharmos para o reino de Deus sem olhar para o Rei do reino. Jesus, Ele agora conclui elevando ainda mais o ensino. E Ele diz assim: qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas o que me enviou. E aqui está algo, mais uma vez, impressionante. A humildade cristã não é uma autoanulação de si mesmo, mas é uma participação na missão trinitária de Deus. Receber os pequenos em nome de Cristo é receber o próprio Cristo. E receber Cristo é aliar-se com o Pai que o enviou. Aqui nós estamos vendo algo maravilhoso, porque nós só conseguimos receber alguém, meus irmãos, quando o Espírito Santo nos conduz a receber. Quando o Espírito Santo continua a trabalhar nos nossos corações, um coração que antes era de pedra, agora um coração de carne, um coração que era enganoso e só pensava em si, agora pensa num reino que não pertence a si mesmo, mas pertence ao Senhor. Um coração que agora sente, que pulsa, que ama, que olha aqueles que ninguém olha, que cuida daqueles que ninguém cuida, que coloca no centro aquele que ninguém colocaria no centro. E aqui ele diz assim: nós estamos nos alinhando àquilo que o próprio Pai faz, e aquilo como o próprio Pai também se revela para nós. Que presente nós temos, que privilégio nós temos de poder servir ao Senhor e apontar ao Senhor e caminhar como Cristo viveu, como Cristo também fez. O reino de Deus não gira em torno da nossa ascensão, mas da fidelidade do próprio envio que Deus nos envia. A grandeza não é construída, mas ela é recebida quando caminhamos no mesmo sentido de Jesus, que se entrega, que morre por nós. Cristo não apenas ensina isso, mas Ele é isso. Ele é o maior porque se fez servo. Ele é o Senhor porque Ele se humilhou. Ele é exaltado porque desceu até o fim. E como é maravilhoso, porque agora nós podemos extrair aplicações preciosas para nossas vidas. Aplicações que trazem algo para que a gente possa, de fato, viver de forma mais presente como cidadãos do reino de Deus. Primeira lição, meus irmãos, é que devemos viver atentos ao ensino de Jesus, mesmo quando ele confronta nossas expectativas e desconstrói os nossos sonhos. Quantas vezes nós chegamos para a igreja, ou então nós ouvimos pregações, ou então nós estamos lendo a palavra de Deus, e muitas vezes aqui no culto também ouvimos fielmente a exposição da palavra, domingo após domingo, reconhecemos que ela é verdadeira, que ela é bíblica, que ela é correta, mas quando ela entra em choque dos nossos planos, quando ela entra em choque com o nosso coração, com nossas ambições, com nossos desejos mais profundos, nós simplesmente rejeitamos e seguimos adiante, sem redirecionar a nossa vida e o nosso coração pela palavra de Deus. O discipulado não é apenas ouvir Jesus quando ele confirma o que nós queremos, mas é seguir ele quando ele corrige o caminho que a gente escolheu. É querer e mudar o caminho, é mudar de rota. Aprendemos hoje, meus irmãos, que o silêncio diante da palavra de Deus nem sempre é sinal de submissão, mas muitas vezes revela resistência que não é confessada.
Os discípulos, eles não compreenderam o anúncio da cruz e ficaram calados. Eles não perguntaram, eles não abriram seu coração, eles não expuseram suas dúvidas. E quantas vezes isso também acontece com a gente? Quantas vezes o Senhor fala aos nossos corações através da pregação da palavra, através do ensino. Ele nos confronta, ele nos ensina. E nós, muitas vezes, podemos ter dúvidas, ou muitas vezes não concordamos muito com aquilo que está sendo dito. E ao invés da gente perguntar, ao invés da gente tirar a nossa dúvida, ou então através da gente descortinar o nosso coração, que muitas vezes pensa de forma diferente, a gente se cala. E não queremos lidar com aquilo que foi revelado, aquilo que a palavra de Deus nos trouxe, aquilo que a palavra de Deus confrontou o nosso coração. O verdadeiro discipulado nos leva aí a Cristo, não com silêncio irreverente, mas muitas vezes com perguntas honestas, não com silêncios estratégicos, que busca querer a loucura de esconder o próprio coração, como se isso fosse possível. Mas que, pelo contrário, ao ouvir a voz de Deus, se quebranta diante do Pai e abre o coração e diz: Senhor, eu não consigo viver assim. Ou então, eu não entendo muito bem o que é que tu quer me ensinar. Eu estou vivendo de uma outra forma, trata o meu coração. Mas muitas vezes, a gente recebe a palavra de Deus e muitas vezes guarda ela, ou então deixa ela de lado, como se fosse possível viver no reino de Deus sem submissão ao rei. Não tem como, meus irmãos. Nós também aprendemos que precisamos aprender a falar com Jesus sem usar máscaras. Antes de falar entre nós, mas antes falar entre nós sobre aquilo que ele já confrontou. Os discípulos não falaram com Jesus sobre a cruz, mas conversaram entre si sobre quem era o maior. Quantas vezes a gente faz a mesma coisa? Evitamos tratar com Cristo aquilo que nos incomoda e, em vez disso, alimentamos conversas paralelas com outras pessoas, comparações, disputas silenciosas, ressentimentos no coração. Por isso que a gente aprende que a maturidade cristã começa quando levamos as nossas tensões do coração primeiramente ao Senhor. Quando abrimos ao Senhor, mostramos e tiramos as nossas máscaras e mostramos de fato quem somos. Nós devemos reconhecer que a lógica do reino de Deus, ela confronta profundamente nossa busca por reconhecimento e por destaque. Jesus, ele mostra e anuncia a cruz. Os discípulos, eles estavam pensando em posição. Jesus, ele falou de entrega e eles estavam discutindo grandeza. Isso não é apenas um problema daqueles homens que estavam lá com Cristo, mas também muitas vezes é o espelho do nosso coração. Quantas vezes servimos, quantas vezes participamos da igreja, nos envolvemos em ministérios, mas internamente ainda medimos o valor pela visibilidade, pela posição que ocupamos. Se eu sou líder de tal ministério, se eu sou presidente de tal sociedade, se eu faço isso, se eu faço aquilo, ou então se eu estou sendo reconhecido pelas pessoas, se as pessoas estão vendo o que eu estou fazendo. Meus irmãos, o reino não cresce pela autopromoção, mas é pela disposição em servir, enquanto ninguém está vendo. Porque o nosso Pai continua recompensando em secreto aquilo que Ele vê em secreto. Porque não adianta nada se nós servimos ao Senhor e todo mundo está vendo, enquanto o nosso coração só busca uma autopromoção, o elogio, o reconhecimento, o aplauso humano. Quantas vezes nos preparamos muito bem quando sabemos que vamos receber uma visita de alguém importante, mas nós dominicalmente recebemos pessoas que foram chamadas pelo Senhor para vir, para serem acolhidas por nós, como sendo o próprio Cristo. E muitas vezes negligenciamos isso. Por quê? Porque mais uma vez ambicionamos coisas que não é do reino de Deus. Precisamos, meus irmãos, seguir a Jesus, aprendemos que seguir a Jesus exige uma redefinição profunda do que significa ser grande aos olhos de Deus. Jesus não condena o desejo de grandeza.
simplesmente de querer ser melhor ao Senhor, de servir melhor ao Senhor, mas ele redefine o caminho. No reino grande, não é quem ocupa o centro, mas é quem ocupa o lugar de serviço. Grande não é quem é servido, mas é aquele que se dispõe a servir, inclusive quando ninguém vê. Essa palavra nos chama a reavaliar nossas motivações, não apenas os nossos comportamentos. Precisamos permitir que a cruz anunciada por Jesus alcance não somente o nosso ensinamento e a nossa teologia, mas também o nosso coração e os nossos desejos mais profundos. Porque é possível crer corretamente na morte e na ressurreição de Cristo, mas ainda assim viver como se o reino existisse para atender os nossos projetos pessoais. A cruz não é apenas o meio para a nossa salvação, mas ela também é o padrão da nossa vida e da nossa existência. Onde a cruz não confronta os nossos desejos, onde a cruz não confronta os nossos desejos, nossa fé corre risco de ser apenas discurso, de dizer apenas que nós pertencemos ao Senhor, mas os nossos desejos ainda estão totalmente contaminados pelo pecado. Por último, meus irmãos, devemos viver o discipulado como um caminho de aprendizado contínuo, onde errar faz parte. E não compreender e ser corrigido também faz parte dessa formação do discipulado caminhando com o Senhor. Os discípulos não entenderam, eles erraram, eles se calaram, eles disputaram entre si, mas ainda assim a gente vê um Jesus, o nosso mestre, paciente, que senta numa casa, que chama eles para perto, que colocam a criança para que ele possa ensinar. Jesus, ele não nos abandona, e glória a Deus por isso, mesmo a gente sendo quem a gente é. Pelo contrário, ele continua fazendo aquilo que fez com os discípulos, nos chamando para perto, nos chamando para caminhar com ele. Ele nos visita dominicalmente na pregação da palavra. Ele nos visita quando nós nos aprofundamos e lemos a Escritura. Ele nos visita quando juntos com nossos irmãos somos exortados, ensinados e aprendemos a amar mais o Senhor. Ele nos ensina novamente. Isso nos consola e também nos confronta. Porque seguir a Jesus não é fingir maturidade. Não é fingir que está tudo bem. Não é fingir que a gente é um super crente. Mas é poder caminhar de forma humilde, reconhecendo que ainda precisamos e temos muito a aprender ao pé do Senhor, permitindo que Ele continue se revelando a nós, permitindo que Ele continue tratando o nosso coração, transformando o coração ao longo do caminho, que a gente possa se deleitar diante da presença do Senhor. Por isso, meus irmãos, esse texto nos chama a olhar para Cristo, aquele que mesmo sendo Deus, ele não usou como usurpação ser igual a Deus, mas ele se encarna, ele assume a forma de servo, ele vai até o mais baixo do que pode descer um homem, que é morrer numa cruz, é se entregar por nós. Cristo, ele é o Filho do homem, que caminha resolutamente para a cruz. Ele é o mestre que conhece os nossos silêncios, que conhece as nossas conversas escondidas, que conhece as nossas ambições não confessadas. Ele é o Senhor que não disputa lugar, porque toda autoridade já pertence a Ele. Enquanto os discípulos discutiram ali quem era o maior de todos escolheu servir. Enquanto o coração humano busca ser visto, Cristo toma uma criança nos seus braços. Enquanto os discípulos, e muitas vezes nós tentamos subir, ele desce até a morte, e morte de cruz. E é exatamente aí que nós somos transformados. Porque nós somos chamados para poder amar a Jesus
com toda a nossa força, com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa alma, com com tudo aquilo que a gente tem. Amar o que o próprio Cristo é, a sua pessoa, a sua obra, também os seus planos, os seus projetos, o seu caminho. É Ele quem nos conduz pacientemente, meus irmãos, do caminho do orgulho para a humildade, da ambição para a obediência, da autoconfiança para a dependência plena do Senhor. Que a gente possa sair essa noite, não com a nossa capacidade de poder seguir ao Senhor, mas adorando aquele que nos chama para caminhar com Ele, mesmo a gente sendo o que a gente é. Não celebrando a nossa possível maturidade, mas confiando na graça que continua nos formando e nos capacitando. Não buscando ser grandes, mas desejando ser encontrados fiéis nos braços do Cristo, que serviu fielmente até o fim. Porque no reino de Deus, o maior não é o que sobe mais alto, mas é aquele que permanece mais perto de Jesus. Que assim a gente possa se achegar cada vez mais perto do nosso Mestre, caminhando pertinho dele, ouvindo sua voz e amando ele profundamente para a sua glória. Vamos orar, meus irmãos, falar com o Senhor. Senhor, muito obrigado pelo teu grande amor que o Senhor nos amou. Porque o Senhor nos amou de uma tal maneira que mandou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a verdadeira vida, vida eterna. Porque nós podemos aprender com Jesus que viveu sobre esse chão, cheio de dor, cheio de pecado, cheio de pessoas orgulhosas, cheio de pessoas que buscam os seus próprios interesses. E ele fez isso de uma forma magistral, maravilhosa. Nós podemos ter o Evangelho nas nossas mãos e poder se deleitar nessa caminhada e na vida de Jesus. Que saiamos daqui, ó Deus, cheios de amor pelo Senhor. Que saiamos daqui, ó Deus, dispostos a não andar da mesma forma, mas a abrir o nosso coração de forma profunda, mais uma vez, para ser tratado profundamente, ó Pai. Para que o nosso coração seja descortinado diante da Tua doce presença. Para que o Teu Espírito Santo possa estar nos guiando, nos tratando, nos moldando, conforme ao Teu Filho Jesus. Para que a gente possa andar como Cristo andou. Para que a gente possa, ó Deus, glorificar o Senhor. Para que a gente possa, ó Deus, amar verdadeiramente a Ti. Senhor, nos ajuda, Pai, porque nós somos tão falhos. Nós somos pessoas tão difíceis. Quantas vezes a gente se acostumou a ter o Senhor na nossa vida? Quantas vezes a gente já não consegue mais se quebrantar diante da Tua presença? Quantas vezes a gente já não consegue mais se deleitar e ouvir a Tua voz? Quantas vezes a gente só vem para a Tua casa para ser mais um momento religioso, mas não permite, ó Pai, que saiamos daqui da mesma forma que entramos. Mas, ó Deus, que a gente saia daqui glorificando mais o Teu santo nome e que a gente viva para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.